Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Sem mais delongas, hoje eu preparei uma palavra que veio tocando no meu coração alguns dias atrás. E essa palavra vai se chamar O Deus que Vê. Beleza? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis, no capítulo 20. Eu irei ler apenas o versículo 1 até o versículo 6. Beleza? O tema é O Rei Ezequias é curado. E diz assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto essa cidade. Defenderei por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Interessante, né, essa palavra. Eu estou muito nessa vibe de pregar no livro de Reis. No último devocional, sem ser o último vídeo, o penúltimo, eu comentei sobre o rei Josias e hoje eu estou aqui para falar um pouco do rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias, ele foi um dos reis, né, de Israel. Ele começou a reinar com 25 anos. 25 anos, imagina você começar a ser o rei com 25 anos. Tá certo que muitos outros reis foram mais, tiveram seu reinado mais jovem, mas eu penso que com 25 anos ele começou o seu reinado, e na Bíblia diz que o rei Ezequias, ele fez o que era reto ao Senhor. Ele seguiu de todo o coração, sabe? Ele derrubou postes de deuses. Foi tanto como Josias, sabe? Ele fez isso tudo. E o coração dele agradou ao coração de Deus. Mas assim, nessa passagem especial, ele adoeceu. E Deus manda o profeta Isaías lá no palácio dele falar assim, ó, é o seguinte, o Senhor disse para colocar em ordem a tua casa. Tipo assim, para já deixar tudo avisado, para já deixar tudo ensinado para o seu próximo filho que irá vir, né? Para já todos os estatutos ele já saber, para seguir o que você já seguiu e está seguindo. Mas infelizmente o seu tempo acabou. Deus enviou o profeta lá no palácio para falar com isso, falar ele com isso, para falar para ele isso. Não, não vou cortar não, que é ao vivo, que dá de bola mesmo. Então vamos lá. Aí ele chegou, falou assim: Ezequias, Deus me mandou falar que certamente você vai morrer, você não vai escapar, sabe? E coloque em ordem a sua casa, porque não vai ter mais jeito. E aí, quando escuta isso, Ezequias, que já tinha consultado a palavra do Senhor antes, que já tinha consultado os profetas antes, sabia que quando Deus falava era o ultimato, era a coisa certa. Ele para, vira-se para a parede e começa a chorar amargamente. Você já lembra de outra pessoa que chorou amargamente na Bíblia, assim? Me bate na cabeça Pedro, quando negou Jesus, ele chorou amargamente. Então, esse chorar amargamente é aquele chorar de, sabe, não ter mais força, de chorar, de ficar triste, 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 triste mesmo. E ele no seu quarto, o profeta nem tinha saído do palácio, ele ora a Deus. E fala: Deus, eu fiz o que era reto aos seus olhos, eu segui os seus mandamentos, eu abdiquei de tudo para seguir o livro de Moisés, para te servir, e eu vi que eu tive resultado, venci guerras. Por favor, eu não quero morrer agora, eu não quero morrer assim. E a Bíblia fala que Deus escutou as orações. Então olha o poder, mais para frente eu vou falar os tópicos. E viu as lágrimas. Ele viu as lágrimas. Então, além de um Deus que escuta, ele é um Deus que vê. Ok. Antes do profeta sair, você vê, imagina um reino assim, em aquele palácio. Ele saiu do quarto, né? E a Bíblia fala que o profeta Isaías estava ainda ali no pátio. Imagina que era já quase saindo, né? Deus manda uma palavra pro. Foi assim,
oração instantânea, sabe? Olha, volta lá, eu ouvi as orações dele, eu vi as lágrimas dele, e volta lá e fala com ele que por amor a Davi, meu servo, e por tudo que ele já fez, eu vou acrescentar para Ezequias mais 15 anos. Vou livrar o povo de guerras, ele vai ser vencedor. Então, nesse 15 anos, ele vai ter um reinado de paz, porque eu vi as orações dele, eu vi as lágrimas dele. E ele volta e dá essa notícia para o rei Ezequias. Então, beleza, vou jogar alguns tópicos agora. Eu falei quem foi o rei Ezequias, falei um pouco da passagem, mas eu quero falar sobre o poder da oração. Sabe, tem muitas orações que Deus vai responder em anos, em semanas, em dias, em meses. Mas essa oração em específica aqui, o Senhor respondeu na hora. Ele chorou amargamente. Deus, ele tinha um crédito com Deus, não que ele, sabe, Deus devesse nada para ele. Mas como ele era reto e ele era íntegro, Deus viu as lágrimas dele, ele escutou a oração dele e falou: ó, vai lá, o Isaías. O mesmo Isaías que tinha dado a notícia ruim voltou para dar a notícia boa. Então, para você ver o poder da oração, o poder que tem uma oração. Um crente que não ora é um crente que nem tem vida espiritual. E para falar um pouco sobre oração, separei um texto lá em 1 João, no capítulo 4 e no versículo. Aliás, no capítulo 5, vou ler o 14 e o 15, que diz assim: abre lá comigo, 1 João, capítulo 5, no verso 14 e 15, e diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Então, vamos recapitular. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, então, a Bíblia fala que tem uns que não recebem porque nem pedem. E outros que até pedem, mas pedem mal. Mas aqui Deus fala, ó, e sabendo que Ele ouve, estamos certos segundo a sua vontade. Não, então não é, sobre a minha vontade. Tem que ser da vontade dele também. E se é da vontade dele, ele nos abençoa, ele nos ouve e ele nos dá aquilo que a gente pediu. Então, olha o poder da oração. Eu separei um versículo, tem vários, inúmeros exemplos na Bíblia falando de orações, de pedidos de orações sendo feitas. E esse é um exemplo. E eu olhei muito e falei assim, pô, o terceiro tópico vai ser agora. Que eu fiquei admirado. É o Deus que vê. Sabe? Deus é onipotente, Ele pode tudo, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como você fugir de Deus. No mais alto céu Ele vai estar, no mais alto profundo mar Ele vai estar também. Mas o Deus que vê o ser humano como indivíduo, o ser humano como uma pessoa, assim, ó, cada um é diferente. Nós somos criaturas dele. Então, o mesmo Deus que vê foi o Deus que viu as lágrimas de Ezequias. Olha que interessante isso. Ele viu as lágrimas. Eu frisei nesse texto, pô, Deus nos escuta, mas Deus também vê o nosso sofrimento. Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê tudo que nós estamos passando injustamente, sabe? Às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento, às vezes na convivência com alguém. Deus vê tudo. Deus está vendo tudo. E Deus vai atribuir cada obra, sabe, segundo a vontade dele. Pode ter certeza que você está sofrendo, se você está triste, Deus está vendo as suas lágrimas. Mas você tem que orar. Você tem que pedir. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória. E o tema de hoje é isso, o Deus que vê. Deus te vê, Deus me vê e Deus te vê como um indivíduo individual. Indivíduo individual foi um indivíduo específico. Sabe? Às vezes muitas pessoas pensam, mas Deus não se importa comigo, Ele tem tanta coisa para fazer. Ele tem tantas pessoas para se importar, será que Ele se importa comigo? Sim, Ele se importa com você, Ele se importa comigo. E a partir do momento que nós oramos segundo a vontade dEle, as coisas acontecem, não segundo a nossa vontade. Então é isso que nós temos que pedir. Uma oração que eu sugiro você fazer hoje. Senhor, que o que eu pedir, que o que eu quiser, que o meu querer esteja alinhado
com a sua vontade. Aí não tem erro, não tem coach, não tem nada. É certeiro. Espero que essa palavra tenha te abençoado hoje. Manda para alguém que você acha que deve ouvir isso. Medite e fique com Deus. Até a próxima.